Hoje vamos para a biologia número 8. Vamos lá, bons estudos. Vamos falar inicialmente sobre uma tempestade ou um fator climático muito visto na nossa região, muito falado nos telejornais, que é o El Ninho. O El Ninho, ele é o aquecimento, né, das águas do Pacífico que ocorre aqui nessa região, né, no Pacífico, fazendo com que as chuvas comecem a ser mais abundantes, principalmente no Brasil, né? Por isso que fala-se muito. Então as chuvas são às vezes muito torrenciais. Então o El Niño basicamente ocorre no Pacífico e altera o sistema de chuva na América do Sul, na América Central e até na América do Norte, né? Onde tem essas manchas aqui são processos que ocorrem, climáticos que ocorrem em algumas partes do globo. Né? Vou citar uma que acontece aqui, esse mais escurinho aqui, né? Que é as monções, onde leva muita chuva para a Índia também, né? Quase parecido aqui com o El Ninho. Tá aí, ó. É o aquecimento das águas do Pacífico. Ele altera temporariamente a distribuição de umidade e calor no planeta, principalmente nos trópicos. E claro, acontece no Oceano Pacífico e aumenta a chuva na América do Sul e América do Norte. E claro, também na América Central, né? Aquele pedacinho de terra que fica ligando as duas Américas. Agora vamos falar de algumas doenças causadas principalmente pela água, né? Tá aqui a giardíase, né? Causada por parasitas, a giardia. É uma doença que vai causar aqui dor de barriga com certeza, né? É a infecção que afeta o intestino delgado. O intestino delgado é a parte mais... O intestino tem a parte mais grossa e a parte mais fina. O mais fininho, né, é o delgado. E essa parte mais grossa, né, é intestino grosso. Então ele ataca o intestino delgado. Ascaridíase, a famosa lombriga, o Ascaris lumbricoide, nome aí dado ao verme da lombriga, né? Ele chega até 40 centímetros, né? E, claro, ele vai se alojar aqui no intestino, tanto grosso quanto delgado. Dá para ver que a fêmea é essa aqui bem maior que o macho, tá bom? As verduras e frutas contaminadas, lavadas com água contaminada, tem os ovos desse verme. Cólera, né? É também uma bactéria, causa dor de barriga, né? Evacuação, né? Pode ser assintomática, diarreia leve, mas pode ser também uma diarreia bem aguda. É uma doença infecciosa intestinal, também doença do intestino. Tudo aqui é relacionado à água, né? Já o mosquito, né? O mosquito da dengue também, a água não precisa estar contaminada. O mosquito ele vai transmitir a dengue, né? O Aedes aegypti, e ele leva o vírus dentro dele, ele que transmite aí o Aedes aegypti. Claro que o vírus não está na água, está nele, né? Mas como ele vive na água, então tem a associação com a água. Já a hepatite B é uma doença que não tem associação nenhuma com a água, mas é uma doença sexualmente transmissível. Hepatite ocorre porque é no fígado, né? Todo problema hepático, a inflamação hepática, os médicos chamam de uma hepatite. Estamos falando aqui do HBV, né? Tem um vírus da hepatite B que, pelo contato sexual, é transmitido. Então ele ataca lá exatamente o fígado. E claro, em relação às que foi apresentado anteriormente, essa não tem a ver, né? Doença em relação ao tratamento da água. Não tem nada a ver. Tem a ver com doença sexualmente transmissível. Difteria, doença transmissível e causada por bactéria. Essa doença aí vai ter aqui um esbranquiçamento da mucosa aqui da garganta, né? É perigoso que essas placas podem afetar a respiração.
Tifo, né? Doença aí causada pela bactéria Rickettsia. Ricketts, desculpa aí, a palavra às vezes não sai direitinho, né? Mas é uma doença causada aí, ó. Vocês estão vendo aqui, parece o piolho, né? Se ele estiver contaminado, ele vai transmitir essa bactéria. Tuberculose. A tuberculose é uma doença infecciosa, né? Que afeta os pulmões, né? Vai ter esses sintomas, muito perigoso. A doença é causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bácilo de Koch. Koch foi um doutor que descobriu a doença, né? Não lembro da história direitinho, mas ele virou pesquisador. Se eu não me engano, foi um filho dele que ficou doente, inclusive ele ficou doente. Eu não tenho certeza dessa história, tá bom? Mas ele foi o pesquisador que descobriu essa doença, que infelizmente ela é bem agressiva, se não tratada corretamente, pode levar a pessoa a óbito. Leptospirose, a chamada doença do rato, né, do xixi do rato, ela é uma doença infecciosa, ela principalmente dos ratos, mas não só do rato, né? Essa bactéria Leptospira, ela pode estar em animais diferentes, rato, preá, algum tipo, a maioria dos tipos de roedor, se ele estiver contaminado, claro, né? E é bem agressiva também, tá bom? Muitas pessoas que pegam leptospirose diretamente vai direto para o hospital e passa apuros. Teve uma enchente no Rio Grande do Sul, alguns ano passado, ano atrasado, não lembro. Teve muitos socorristas que foram contaminados e vieram a óbito com essa doença, doença do xixi do rato, né? Comumente é agregada a isso. Pronto, aqui tem as hepatites. A hepatite, inflamação no fígado. Hepatite B, vocês viram que é o vírus B da hepatite. E as hepatites causadas por remédio, né? Excesso de remédio e excesso de álcool. A hepatite que é causada pelo acúmulo ou excesso de álcool chama-se também de cirrose, né? O fígado começa a ficar, trabalha demais, começa a perder suas funções por excesso de bebida alcoólica ou de remédio. Diarreia, no geral, né? Temos aqui não tem um vírus específico. Os germes causadores de diarreia costumam chegar ao ser humano através da boca, ou seja, como uma comida que está estragada, né? Aí são vários tipos de vírus, bactérias ou parasitas que pode causar diarreia. Até as doenças anteriores que eu comentei. Essa doença aqui é a leishmaniose causada pelo flebotomídeo fêmea, é a doença do cachorro, né? É o calazar, quando ela é interna, né? Quando é nas vísceras, é o calazar. Quando o animal pega esse tipo de doença, normalmente os veterinários pedem para fazer aí a eutanásia, né? Infelizmente. Então essa doença, a leishmaniose, conhecida como leishmaniose, né? E muitas vezes se chama só de calazar, popularmente é o calazar, causado aí pela família do Trypanosomatidae, né? Esses, esses protozoários. Isso é a chamada doença do gato, pode ser assim, tem um nome específico, é a toxoplasmose. É uma doença infecciosa, não contagiosa, adquirida na maioria dos casos por via oral, ou seja, ingestão de carne crua ou mal passada de hospedeiros intermediários que contém cisto protozoário. O convívio com gatos também vai causar aí você ter a toxoplasmose, né? As grávidas no pré-natal fazem um teste de toxoplasmose para ver se tem resistência à doença. A amebíase, né? Também é uma doença causada aí por infecção na parte do intestino, né? Um parasita que fica alojado no colo do intestinal. E
A Ectamoeba estolística, que é o protozoário, parasita intestinal responsável pela disenteria amebiana, né? Quando tem aí uma diarreia forte, né? Provocada por ameba. E o protozoário flagelado é esse aqui, é Ectamoeba estolítica. A balatidíase, pouco conhecida, é uma doença que ataca aí o intestino grosso, a infecção intestinal pelo protozoário ciliado, Balatindium coli. Ataca tá aqui, ó, indicando o intestino grosso. E claro, vamos falar também, falar de tratamento de água, tem o tratamento de lixo. Os aterros sanitários, os lixões, né? Aterro sanitário é o lugar propício a se jogar o lixo, tá bom? Já os lixões não, lixões é onde ocorre aí o descarte do lixo inadequadamente. Por isso que tem que ter direitinho aqui tem que ter um aterro sanitário para não contaminar o lençol freático. E claro, a usina de compostagem vai ajudar a pegar o material resíduo orgânico e transformar esse resíduo orgânico em gás, né? Aqui temos um monte de lona que com certeza tem cocô e xixi de porcos, né? Que dá para tirar o gás metano, usar para igual o gás de cozinha. E ao final desse processo tem o produto orgânico que é o humus, que serve como adubo. E claro, se o lixo for aquele lixo perigoso de hospital, correto é levar para incineração, né? Não é recomendado colocar em lixão de jeito nenhum. Não é recomendado colocar nem aterro sanitário, tem que ser queimado, né? E claro, temos aí o lixo reciclado, né? Reciclado e claro, bem dividido é as cores indicando aí o que é o plástico, o papel, vidro, parte orgânica e o metal, né? Bem definido. Reciclar é um processo de reaproveitamento de materiais descartados. Temos que reciclar, tá bom? E o Brasil é um dos países que mais recicla, principalmente essa latinha de alumínio. E é isso, a nossa aula. Bons estudos e boa prova.